E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice irá recuperar a sua memória e revelar 2 segredos que colocará Juliano e Maristela atrás das grades. A mãe de Beatriz, ao descobrir que foi enganada por todos esses anos, ela enfrentará Juliano e grita: "Você é um mentiroso! Você acabou com a minha vida!" Juliano tentará se explicar e Clarice, com sangue nos olhos, o manda calar a boca e diz: "Você, Juliano, fez o pior de todos os crimes. Afastou uma mãe de sua filha. E por isso que você merece o pior dos castigos." Será então que o homem misterioso entrará. E Juliano, vendo de quem se trata, ele fica apavorado e pergunta: "Você, aqui? Não me diga que você veio fazer o que eu estou pensando." Beto, naquele momento, se aproximará da mansão dos Alencar. E ao ficar na frente da casa, ele escutará um tiro vindo de dentro. Isso tudo terá início quando Clarice, ao conversar com Teresa, ela conta para a amiga que teve novas lembranças do seu passado. Teresa fica feliz pela amiga e pede: "Pois me diga, minha amiga, o que foi que você se lembrou dessa vez?" Clarice contará da discussão que aconteceu entre a Bia e a Beatriz e fala: "Quando a Beatriz teve um ataque de asma, eu tive uma outra lembrança e dessa vez eu me vi cuidando de uma criança linda e realmente ela parecia muito com a Beatriz e tinha até mesmo o mesmo problema que ela." Teresa é estranha e pergunta: "Mas o que você acha que foi essa lembrança, Clarice? Por que você teria uma lembrança cuidando da Beatriz, ainda criança?" Clarice encara a amiga e responde: "Isso eu ainda não sei. Eu só tive um flash de memória. Porém, eu devo admitir que estou com muito medo." Teresa, preocupada, questiona: "E por quê? Você está se sentindo assim, Clarice? Você está achando que tudo o que a Beatriz falou pode ser verdade?" Clarice, sem pensar 2 vezes, responde: "A cada flash de memória que eu tenho, eu acredito cada vez mais que a Beatriz possa sim estar falando a verdade." Teresa, ao escutar aquilo, arregala os olhos e pergunta: "Mas se o que aquela garota falou for verdade, então o que fizeram com você foi horrível. Os Alencar são uma família de psicopatas. Afastar uma mãe de sua filha e ainda fazer você, Clarice, criar uma outra menina, pensando que fosse a tua verdadeira filha. Isso é cruel demais." Clarice pede para que Teresa fale mais baixo e alerta: "Eu ainda não sei se o que a Beatriz falou é verdade. Eu não acho que os Alencar seriam capazes de uma coisa dessa. E além do mais, a minha irmã, a Zélia, é testemunha que tudo que a Beatriz falou é mentira." Teresa acalma a amiga e avisa que não tem ninguém em casa. E Clarice, pensativa, fala: "Eu só queria tanto me lembrar do meu passado. Se eu conseguisse recuperar as minhas memórias, eu sanaria todas essas dúvidas." Teresa se aproxima de Clarice e aconselha: "Você tem que procurar
um modo de estimular as tuas lembranças. Só assim você poderá saber quem realmente está falando a verdade. Clarice se recusa em acreditar que a Beatriz estivesse falando a verdade e diz: eu não posso acreditar que a Zélia e o Juliano tenham mentido para mim por todos esses anos. Como você mesmo disse, Teresa, isso tudo teria sido muita crueldade. Teresa concorda, porém pergunta: e quanto a Beatriz? Ela também não parece uma moça que inventaria uma mentira dessa. Clarice pensa um pouco e responde: eu não acho que a Beatriz seja uma mentirosa ou que ela tenha feito por maldade. Mas talvez ela tenha imaginado toda essa história na vontade dela que eu realmente fosse a sua mãe. Teresa fica com uma pulga atrás da orelha e aconselha: mesmo assim, se eu fosse você, Clarice, eu investigaria melhor toda essa história. Por que você não olha nas coisas do Juliano e da Maristela para ver se talvez eles não estão escondendo alguma coisa de você? Clarice fica pensativa e fala: não, eu não posso olhar nas coisas dos dois dessa forma. E além do mais, o Juliano e a Maristela guardam muito bem os seus segredos, principalmente de mim. Para dizer a verdade, eu acho que a Coralina tem mais acesso às coisas dos dois do que eu. Teresa, ao escutar aquilo, se aproxima da amiga e diz ter um plano. Clarice, curiosa, pergunta do que se trata e Teresa explica. O fato da Coralina ter mais acesso às coisas do Juliano e da Maristela do que você é porque é ela a limpar toda aquela casa. E com certeza ela deve acabar esbarrando com algum segredo dos dois. Clarice pensa um pouco e responde: isso, eu tenho certeza. Mas a Coralina é de confiança. Mesmo que ela soubesse de alguma coisa, ela nunca trairia o Juliano e a Maristela. Teresa, sem pensar duas vezes, avisa: eu sei disso. E é por isso que eu pensei em uma outra coisa. Você me disse alguns dias atrás que a Coralina precisava tirar férias. Se lembra? Clarice diz que sim. E Teresa continua falando: e se você levasse a Jacira para substituir ela por esses dias que ela ficará de férias? Assim a Jacira poderia te ajudar a procurar em lugares que você não tem acesso, como por exemplo, no quarto da Maristela. Clarice pensa bem antes de responder e aceita a proposta da amiga. Teresa e Clarice irão esperar a chegada de Jacira. E quando a empregada chega, Teresa explica toda a situação de Jacira e pede a ajuda da empregada. Jacira, mesmo receosa, avisa: bem, vai me doer muito ficar longe dessa casa, mas se for para ajudar a Clarice, é claro que eu aceito. E eu garanto que eu vou descobrir tudo o que o Juliano e a megera da mãe dele escondem. Clarice então fala: pois então, eu vou agora mesmo informar tudo para todos lá em casa. E amanhã mesmo eu te espero, Jacira. E após falar isso, Clarice sai. E ao chegar na mansão dos Alencar, ela reúne a todos, inclusive a Coralina, e avisa: como vocês todos já sabem, a Coralina pediu um mês de férias. E já faz algum tempo, mas não tínhamos dado ainda,
porque não tínhamos encontrado uma pessoa de confiança. Porém, eu falei com a Teresa e ela disse que me emprestaria a Jacira para ficar aqui no lugar da Coralina. Maristela e Juliano não desconfiam de nada. E Maristela responde: bem, desde que ela limpe e arrume tudo como a Coralina, eu não tenho nada contra. Juliano também diz a mesma coisa. E Clarice avisa: pois então, amanhã mesmo a Coralina começará as suas férias. E a Jacira começa aqui, no lugar dela. Já no outro dia, Jacira chegará na mansão dos Alencar. E ao se aproximar de Clarice, ela diz: a senhora não se preocupe, que eu vou revirar toda essa casa, até descobrir algo que possa te ajudar a desvendar o teu passado, dona Clarice. Clarice agradece e alerta: você tome muito cuidado e só comece a procurar quando todos saírem de casa. Ninguém pode desconfiar o motivo pelo qual eu te trouxe até aqui. E após falar aquilo, Clarice sai e deixa a Jacira sozinha. Logo em seguida, Juliano também passará. E ao ver a empregada, ele se aproxima e fala: hoje eu vou precisar que você venha comigo até a perfumaria Carioca. Jacira é estranha e pergunta: até a perfumaria Carioca? Mas por que eu tenho que ir até lá? Juliano a encara e responde: como para quê? Para limpar? É óbvio. Eu não gosto da limpeza da moça da faxina lá da perfumaria. Por isso é a Coralina que sempre limpa o meu escritório. Jacira, ao escutar aquilo, fica pensativa e sem alternativa, ela acompanha o empresário até a perfumaria Carioca. E ao chegar no seu escritório, Juliano se aproxima da empregada e avisa: agora, eu preciso ir para uma reunião e você aproveite para limpar toda a sala enquanto eu estiver fora. E após falar aquilo, ele sai. E Jacira sozinha, ela olha para os lados e se lamenta. Era só o que faltava, ter que limpar esse escritório. No entanto, após pensar bem, ela fala consigo mesma: se bem que, na verdade, essa pode ser uma oportunidade de ouro. Se o Juliano estiver escondendo alguma coisa da Clarice, ele pode muito bem ter escondido aqui dentro do escritório dele. A empregada começará a revirar todo o escritório de Juliano, procurando por algo de suspeito. Será então que ela abre o armário do empresário, onde ela encontrará algo estranho. A faxineira notará um fundo falso e, ao abrir, ela verá os quadros de Clarice e também os verdadeiros documentos da mãe da Beatriz. Jacira, em choque, diz a si mesma: então a Beatriz estava falando a verdade. Os Alencar mentiram para Dona Clarice por todos esses anos. No entanto, naquele momento, Juliano voltará para o seu escritório e, ao ver a empregada com seu armário aberto, ele pergunta: o que você está fazendo, Jacira? Quem te deu autorização de abrir esse armário? Jacira fica nervosa e responde: não é nada que o senhor está pensando. Eu só estava limpando o armário. Juliano, ao ver Jacira com os documentos em mãos, ele questiona: e esses documentos nas tuas mãos? Eu aposto que você estava
mexendo nas minhas coisas. Mas eu garanto que você vai se arrepender amargamente por isso. Jacira, com medo, promete que não contará para ninguém o que ela descobriu. E Juliano avisa: eu não acredito em você. Se eu deixar que você saia daqui, você vai direto contar tudo o que descobriu para Clarice. Ainda bem que eu esqueci uma pasta e vim até aqui buscar. E peguei você no flagra. Jacira, ao perceber que não adiantava mentir, ela avisa: eu descobri mesmo toda a tua mentira. E não tem nada que você possa fazer para me calar. Eu vou sim contar tudo para Dona Clarice. Ela tem o direito de saber toda a verdade. Juliano se aproxima ainda mais e garante: você nunca sairá dessa sala. Pelo menos não com vida. Eu vou me certificar que você nunca conte para ninguém o que você descobriu aqui. Jacira fica com medo e é obrigada por Juliano a entrar em uma salinha que tinha dentro do escritório do Crápula. O empresário, após trancar a faxineira, ele fala consigo mesmo: eu não posso deixar que a Jacira saia daqui com vida. O melhor que eu tenho a fazer é deixá-la trancada aqui no meu escritório, dentro da sala de limpeza. Juliano, após falar aquilo, fará uma ligação e diz: eu preciso que você venha até o meu escritório ainda hoje, mas somente depois que a perfumaria Carioca fechar e não tiver mais nenhum funcionário na empresa. Você precisa fazer um trabalho. Você terá que se livrar de uma intrometida que eu tranquei aqui dentro. E ao terminar de falar, ele desliga a ligação e fala consigo mesmo: bem, agora é melhor que eu vá para a minha reunião. Até porque a Jacira nunca conseguirá sair daquela sala e ninguém escutará os gritos dela lá de fora. E após falar aquilo, o empresário sai. Mas o que o vilão não imagina é que Basílio entraria em sua sala logo em seguida para procurar por algo que ele pudesse usar contra o Crápula. No entanto, antes mesmo que o Basílio começasse a procurar, ele escutará os gritos de Jacira e soltará a empregada. A faxineira pedirá a ajuda do rapaz e Basílio, após escutar tudo o que tinha acontecido, ele levará Jacira para a casa de Teresa. Os dois, ao chegarem, darão de cara com Clarice e Teresa. Clarice estranha ao ver que os dois estavam juntos e pergunta o que tinha acontecido. Basílio se aproxima e fala: eu encontrei a Jacira trancada em uma sala dentro do escritório do Juliano. Teresa, preocupada, questiona: mas o que você estava fazendo trancada, Jacira? Explique toda essa história. Jacira então contará tudo o que descobriu e avisa: eu encontrei os documentos verdadeiros da Dona Clarice, onde mostra que ela é realmente a mãe verdadeira da Beatriz. E junto desses documentos também tinha alguns quadros assinados pela Dona Clarice. Clarice e Teresa, ao escutar aquilo, ficam em choque e Basílio afirma: a senhora pode até não acreditar, mas o fato é que a Beatriz já te alertou que os Alencar estão te enganando e que ela
é a tua verdadeira filha. Clarice, naquele momento, começa a ter vários flashes de memórias e diz: eu me lembrei de tudo. A minha memória voltou completamente. Eu me lembrei da minha estrelinha, da minha filha, a Beatriz, e do que os Alencar fizeram. Eles mentiram para mim e inventaram todo um falso passado. Todos ficarão em choque ao escutar aquilo. E Clarice também conta da noite, do seu acidente e de como Juliano tirou a vida da verdadeira mãe da Bia. Teresa, horrorizada, aconselha a amiga a se afastar de todos os Alencar e denunciar tudo para a polícia. Basílio, no entanto, alerta: o difícil será provar que tudo isso seja verdade. Os Alencar podem muito bem dizer que a Clarice está mentindo, ou até pior, eles podem inventar que a Clarice está ficando louca e internar ela. Clarice concorda com Basílio, porém avisa que tem um plano para desmascarar Juliano e Maristela. Teresa, curiosa, pergunta do que se trata e Clarice responde: eu vou precisar da ajuda do Basílio e vou esperar o Juliano na mesma sala onde ele trancou a Jacira. Jacira, ao escutar aquilo, se assusta e fala: não, dona Clarice, isso seria muito arriscado. Quando eu estava trancada naquela sala, eu ouvi o Dr. Juliano falando com alguém ao telefone e o chamando para que essa pessoa fosse até a empresa para se livrar de mim, quando todos tivessem saído da perfumaria carioca. Clarice não se intimida e diz: isso é ainda melhor. Só mostra que o Juliano só abrirá a porta daquela sala quando todos forem embora. Basílio, ao olhar para a mãe da Beatriz, pergunta: mas, afinal de contas, o que a senhora está pensando em fazer? E por que precisa da minha ajuda? Clarice então contará todo o seu plano em detalhes. E todos, ao escutar aquilo, ficam de olhos arregalados. Basílio, sem pensar duas vezes, avisa que a ajudará, e os dois saem logo em seguida. E Jacira, ao olhar para a patroa, ela pergunta: será que esse plano da Clarice irá realmente funcionar? Teresa, sem pensar duas vezes, diz que sim, e avisa que colocará a sua parte do plano em ação naquele momento. Não muito tempo depois, Basílio entrará na empresa e, ao se aproximar de Zélia, ele a chamará até a sua sala e avisa que tem algo de muito importante para falar com ela. A loira, sem desconfiar das intenções de Basílio, ela o acompanha até a sua sala. E Clarice aproveita daquele momento para entrar no escritório de Juliano e se esconder na mesma sala que Jacira tinha sido trancada. E após algumas horas, Juliano chegará no seu escritório, junto de um capanga, e fala: agora que não tem mais ninguém aqui na empresa, você se livre da mulher que está trancada naquela sala. O capanga garante que fará um trabalho rápido e silencioso. No entanto, para a surpresa de Juliano, ao abrir a porta da sala, é Clarice a sair de dentro. O capanga se prepara para eliminar a mãe de Beatriz, e Juliano o impede e diz: não faça nada com ela. Abaixa essa arma. O empresário
a olhar para sua amada, pergunta: o que você está fazendo aqui, Clarice? Clarice vai direto ao ponto e avisa que já sabe de toda a verdade. Juliano, preocupado, questiona: do que você está falando? De qual verdade você sabe? A mãe de Beatriz explica que recuperou todas as suas memórias. E Juliano, ao escutar aquilo, fica pálido de medo. Clarice, com sangue nos olhos, se aproxima do vilão e grita: você arruinou com a minha vida, mentiu para mim e afastou a minha estrelinha, a minha filha amada, de perto de mim. E por isso, eu nunca vou te perdoar. Juliano tenta se explicar e fala: eu sei que tudo isso pode parecer horrível, mas na verdade, eu fiz tudo para o teu bem, Clarice. Eu te dei uma vida nova, uma nova filha, uma vida que você nunca precisou se preocupar com dinheiro ou com contas para pagar. Clarice, indignada, responde: você acha mesmo que isso justifica ficar longe da minha filha? Eu trocaria tudo, cada centavo, para voltar no tempo e ver a Beatriz crescendo. Juliano se aproxima e pede: não faça isso, Clarice. Não diga uma coisa dessa. A tua família agora sou eu e a Bia. Você também faz parte da família Alencar. Clarice, furiosa, avisa: eu nunca serei uma Alencar. Eu tenho nojo desse nome. E quanto a Bia, ela sempre será uma filha para mim. E eu vou levar ela comigo para longe daquela casa. E você e a tua mãe irão para a cadeia e nunca mais se aproximarão da Bia novamente. Juliano encara a esposa e pergunta: do que você está falando? Como assim? Eu e a minha mãe na cadeia? O que você está planejando em fazer, Clarice? Clarice, sem pensar duas vezes, responde: eu já disse que eu me lembro de tudo e vou denunciar vocês pelo que aconteceu com a verdadeira mãe da Bia. Ou por acaso você já esqueceu o que você fez com ela? Juliano, ao escutar aquilo, não gosta nada e avisa: você nunca mais me ameace, senão eu juro que você terá o mesmo fim da Valéria. Clarice se aproxima ainda mais e fala: finalmente, você está mostrando a tua verdadeira face, Juliano. Um agressor de mulher que tirou a vida da mãe da própria filha. Juliano a encara e responde: eu realmente fiz isso, mas foi por culpa dela. Ela queria que eu a assumisse. E claro que eu não podia fazer uma coisa dessa. Afinal de contas, a mulher que eu realmente amava e sempre amei foi você, Clarice. A mãe de Beatriz olha para o marido e avisa: pois saiba que eu tenho nojo de você. Eu nunca mais quero sequer olhar na tua cara e nem vou permitir que a Bia se aproxime de você ou da megera da tua mãe. Juliano pensa um pouco e alerta: eu tentei evitar esse momento para o teu bem, Clarice. Porém, agora que você sabe de toda a verdade, eu não tenho escolha a não ser acabar com você, aqui e agora. Clarice o encara e pergunta: então, você pretende se livrar de mim
como fez com a Valéria? Juliano diz que sim, e ao olhar para o seu capanga, ele manda: você, faça em modo rápido, e que ela não sinta nenhuma dor, e principalmente, não deixe nenhuma cicatriz no seu rosto. Eu não quero que a Bia se assuste ao olhar para o rosto da mãe dela no caixão. O capanga se prepara para atirar. E naquele momento, Clarice pede 1 minuto e diz que tem só mais uma coisa que ela precisa falar. Juliano impede o capanga e pergunta à esposa: e o que você precisa falar? Diga de uma vez. Clarice então chamará o delegado e o oficial da lei entrará no escritório de Juliano, junto de seus homens. O empresário, ao ver o delegado, pedirá uma explicação e Clarice avisa: eu já tinha combinado tudo com Basílio. Ele emprestou a sala para que o delegado e seus homens se escondessem lá. Juliano fica furioso e o delegado continua explicando: e assim que eu vi você entrando aqui dentro, eu fiquei atrás da porta para escutar tudo o que acontecia nessa sala. Juliano, nervoso, pergunta: então, você escutou tudo o que eu falei aqui dentro? O delegado não deixa o empresário terminar de falar e diz: eu escutei sim. Escutei toda a tua confissão. E o senhor e o teu capanga estão presos. O capanga de Juliano, sem alternativa, se rende e Juliano é levado preso. Já Clarice, ao conversar com Beatriz, ela avisa que recuperou a sua memória e pede desculpa à moça. Beatriz ficará feliz e diz que aquele é o dia que ela mais esperou em toda a sua vida. Agora deixe um coração se vocês gostariam que Clarice recuperasse a sua memória e pudesse finalmente se tornar a mãe que Beatriz sempre sonhou. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.